com facilidade para partir para um contra um. Até o Marcelo, o nosso lateral, também, característica de drible, de ir para cima. Então o Brasil tenta quebrar essas linhas com esse fundamento, né? Com essa qualidade que ele tem. E aí tenta muito e com forte marcação, às vezes perde muito, né? Não consegue ultrapassar. O México joga no contra-ataque. O contra-ataque, você pega às vezes o mesmo número de jogadores, 3 contra 3, você não precisa do drible, você precisa da movimentação, o passe rápido para já chegar ao gol. Ou seja, de repente é um drible final para finalizar. Foi o gol do Lozano contra a Alemanha. Queria entrar aí na questão que o Mano estava falando. Eu não gosto de concordar muito com o Mano, não. Normal. Questões particulares aqui no Brasil, né? A gente diverge aqui no Brasil de algumas preferências. Então eu não gosto de concordar com ele, mas ele foi muito bem. Ele roubou até a minha fala. Essas estatísticas todas são importantes, esses números, a história é maravilhoso, isso não apaga, mas ele analisou o que está acontecendo no momento. E o momento é um México que, para mim, ele foi uma surpresa para mim, o que fez no primeiro tempo contra a Alemanha, mas, ao mesmo tempo, já se tornou uma decepção para mim nessa Copa. Porque o joguinho que ele fez contra a Suécia foi horrível. Foi. O segundo tempo contra a Coreia do Sul foi horrível. E o Osório contribui muito para isso. Porque ele sempre tira os melhores jogadores do México. Que para mim são 3. Né? É o Lozano, o Chicharito e o Vela. Esses jogadores, o Chicharito menos, mas o Vela e o Lozano, ele sempre tira no segundo tempo. Mostra que esses jogadores não mantêm a mesma produção durante os 90 minutos. Eles começam muito bem o jogo, chega no segundo tempo, cai de produção. E o treinador sempre saca eles. E dessa vez também não vai ter o zagueiro Herrera, que tomou o segundo amarelo. Marques deve jogar o Rafa Marques, Ele né? deve jogar o veterano Rafa Marques. Bem lembrado. E eu acho que isso Opa, até... tomara, rapaz. Tomara que jogue o Rafa Marques. O Careca como centroavante ia gostar também, né? De tal, o Rafa Marques. Não, veterano, maravilhoso. Quinto, Um cara que tem uma história quinta linda, Copa do Mundo, mas ele tá quebrando cansado. recorde. Tá se igualando a outro Tá mexicano. cansado. Né, Pascoal? Carvajal, goleiro, que também jogou 5 Copas do Mundo, e ele está agora na seleção do México com essa ausência. E é engraçado, né? Porque com isso acontecendo, o Osório não consegue manter o mesmo time em nenhum jogo. Em todo... Isso, da seleção, que ganhou da seleção do Brasil. Isso. Ele é bom jogador, chega um pouco mais na frente. O Layún aberto pela direita, né? O Chicharito como centroavante, e na esquerda o Chuck. O brinquedo assassino, que é bom, esse cara é melhor. Não jogou nada o último jogo, foi até substituído. Foi. Não, mas ele sai todo jogo. Todo jogo. Com 30, 35. Nós fizemos 2 jogos, eu e o Zico fizemos 2 jogos no México. E fizemos juntos. Aliás, no primeiro jogo, contra a Alemanha, quando ele tirou o Lozano, que estava arrebentando. Quando ele tirou o Vela, que estava arrebentando, logo que com 15... Ela jogou demais no primeiro tempo contra a Alemanha. Não, mas com 15 minutos do segundo tempo, ele tirou os 2. Aí eu acho que o que está acontecendo? Eu tô vendo outro jogo, cara. Né? Será que o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do time mexicano é o técnico, é isso? Não, ele Você chegou... não concordou. Você está gostando do trabalho do Osório ou foi uma pergunta? Não, tô levando em consideração os comentários, né? Que é um cara que muda o time toda hora, saca dos jogos os principais atletas. Mas os jogadores da seleção mexicana adoram o Osório. É o Osório que teve por um fio para ser demitido, porque na Copa América perdeu pro Chile por 7-0. Você sabe que tem uma curiosidade com o Rafa Marques? Ele está sendo investigado nos Estados Unidos por associação ao narcotráfico, né? Na verdade, ele está com o nome dele está numa lista do Tesouro Americano. De lavagem de dinheiro. De relação com gente
que lava dinheiro e isso faz com que nenhuma empresa americana possa associar a sua imagem por isso ao Rafa Marques. Ele não pode nem dar entrevista com o backdrop da Copa do Mundo. Não, e além disso, Flavinho, nos treinos do México, se você reparar, o uniforme do Rafa Marques, ele é diferente dos companheiros. Não tem patrocinador. Não tem os patrocínios, ele treina só com a camisa. A única marca no uniforme do Rafa Marques é do fornecedor de material Adidas, esportivo né? do México. Exatamente. Ele não toma água naquelas garrafinhas dadas pela FIFA. É sem A rótulo, garrafinha sem dele nada. é branca, Exatamente. sem Mas rótulo, isso não pode tudo ter não nada. é por ele, não. Isso tudo é porque as empresas americanas têm medo de Associarem a marca. não é medo, não é um medo Mas é típica, né, ético a e situação, ideológico, né? é porque elas podem sofrer sanções Exatamente. do governo americano. É Entendeu? atípica. Olha só, a gente tem mais uma tela comparando aí Brasil e México nessa Copa do Mundo, aqui em 2018 na Rússia. Vamos colocar a outra tela aí, eu quero a análise do Careca. Careca, olha aí, ó, posse de bola. Brasil é uma seleção que, na média dos 3 jogos, tem 58%, praticamente empata com o México, né, 58-54. Desarmes, muito parecido também, Careca. Finalizações, Brasil finalizou mais, em 56. A 44. Agora, olha essa diferença aí, Careca. Brasil é uma seleção que chuta mais do que o dobro do que o México. E aí, Careca? Pelo menos aí nesses dados, eu acho que o Brasil leva, sem dúvida nenhuma, leva essa vantagem. Eu acho que de chuta, principalmente o Felipe Coutinho, né, que tem esse potencial, o próprio Neymar também. E voltando a dizer que, como o Osório, né, no próprio São Paulo também ele passou, ele fazia muitas variações, né? Muitas variações de esquema tático, de jogadores, de improvisando. Então acho que o Brasil pode aproveitar, né, essa situação. Acho que não passa tanta segurança como o São Paulo também não passa para a seleção argentina. Então acho que esses dados aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, aproveitar. E eu acho que também ele não vai mudar esquema nenhum, vai continuar jogando, esperando aí talvez o Brasil para tentar jogar no contra-ataque. Eu acho que não tem elemento para sair, para marcar lá em cima o Brasil. E o Brasil tem Olhadinha aqui na imprensa mexicana, eu estou vendo aqui que é muito provável que o Hugo Ayala, que jogou contra a Alemanha o primeiro jogo, seja o substituto do Moreno e não o Rafa Marques. Não, Rafa Marques. Exatamente. O Ayala. E na imprensa mexicana eles estão dando também o surto de gripe que está na seleção. A seleção mexicana tem um problema de um vírus de gripe e eles estão transtornados com isso. É mais um diferencial. A gente está traçando todos os detalhes do adversário do Brasil. Tem um retrospecto que eu gostaria de levantar, se a produção puder ajudar. O Osório foi técnico do São Paulo em que ano, mano? Foi 2014? Não. Não, foi mais... em 2015, 15, Se a gente 2015 pudesse ele já levantar era. se o Osório enfrentou o Tite uma vez, foi 1-1 o jogo. Tá empatado então, Tite no Corinthians, Osório no São Paulo. Vai decidir agora. Vai decidir agora Brasil e México. Outra coisa, Vai levar eu tô vantagem, vendo, hein? outra coisa. Eu também estou vendo aqui na imprensa mexicana, com a ausência do Moreno, está indo para a terceira Copa do Mundo dele, toda a zaga, à exceção do goleiro Ochoa, vai ser formada por jogadores que estão debutando numa Copa do Mundo, completamente sem experiência. Salcedo, Ayala, Edson Álvares, esse tem só 20 anos de idade, e na lateral esquerda o Jesus Galhardo. Mas o Brasil, só na defesa, debutantes, Alisson, Fagner, Miranda, Marcelo a gente não sabe se joga ou não. Se o Felipe Luiz jogar, que ele vai. Mas a diferença é que o Miranda é um jogador canchado.
Já joga três vezes campeão brasileiro com o São Paulo, jogou no Atlético de Madrid, ganhou o UEFA, está na Internacional de Milão. É um jogador, inclusive, pode ser o capitão da seleção brasileira. O Thiago já disputou uma Copa do Mundo. O Marcelo também. Quer dizer, se ele jogar, claro. Se ele não jogar, tem o Felipe Luiz, que é também um jogador experiente. Acostumado a grandes jogos, com a camisa do Atlético de Madrid, e eu não vejo problema. Agora, a defesa da Seleção do México, além de jovem, é composta por jogadores que não têm tanta experiência como os outros jogadores. Talvez aí o Brasil possa tirar proveito. Bom, a gente lançou aí a pergunta do Sormani e olha aqui, ó, a Vitória está dizendo o seguinte, sobre o retrospecto, né? O atual, o Sormani trouxe os dados, o México leva vantagem. E no histórico em Copas do Mundo, o Brasil, olha, o México é freguês do Brasil, nunca venceu o Brasil e nunca marcou gols no Brasil em Copas do Mundo. Vitória está dizendo que o retrospecto atual é o que deve pesar mais. A Luna está dizendo que o retrospecto da Copa, com certeza. Enfim, o José Neto está fazendo uma ressalva aqui, viu, Sormani? Muitas dessas vitórias mexicanas, o time do Brasil não era o titular. O Illuminati... Não tenho essa informação. Não, eu também não tenho. Também não tenho. O Illuminati está dizendo o seguinte, que o que vale mais é a Copa. A camisa pesa, meu amigo. Olha aqui, tem uma pergunta pro Careca, Valdir Moro. Pergunta pro Careca por que a pressão do Maradona subiu do jogo contra a Nigéria. Você conhece aí, conseguiu falar com o Maradona, Careca? Por que ele se sentiu mal aí contra a Nigéria, hein? Tava emocionado o Maradona, hein? Além das emoções, eu acho que ele tomou um a mais, viu? Tomou umas... A água tava com muito gás, né, cerveja Careca? mais aí, uma caipirinha, viu? Ou uma tequila, sei lá, não sei. Vodka, né? Nós estamos na Mas Rússia, eu né? acho... uma... mais uma vodka, vamos dizer assim, né? Ver o Netinho, que é o filho do... Mais velha é a Dalma, né? Então, a mais nova. A Dalma acho que casou e não convidou ele, não deixou ele no casamento. Enfim, a vida do Maradona também é complicada. Ele do Maradona na família. Ele depois da Copa, ele vai trabalhar na Bielorrússia, né? Ele assinou, antes da Copa do Mundo, ele assinou um contrato para ser presidente do Dinamo Brest, da Bielorrússia. Agora ele vai estrear como dirigente, né, na Bielorrússia, na Belarus, como queiram, né? Belarus. Que é uma maluquice completa, né? Quer dizer, o cara foi técnico da seleção argentina. Depois foi ser técnico de time de segunda divisão dos Emirados Árabes e agora vai ser vai ser presidente. Foi contratado como presidente de um time da Bielorrússia. E outro dado curioso é que ele está trabalhando na televisão venezuelana, na Telesur, como comentarista. Nesse dia aí, ele não apareceu no programa. Por que será, né? Por que Faltou. será? Por que será? O apresentador nem falou nada. Não, mas, e outra coisa, em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, o Falcão tinha um programa conosco. Ele fez aqui, né? Ele marcou. marcou com o Falcão. Na estreia do Na programa. estreia do programa, Né, Careca? Não tenha dúvida. Esse aí, se quiser o Maradona, leva ele assim mesmo. Mas o fato aí de dinheiro, ele é um cara que ele chama dinheiro, hein, cara? Eu tive, como o pessoal conhece aí, a gente tem uma ligação muito forte. Às vezes o cara me liga para ter o contato, para consultar alguns tipos de negócio de propaganda e ele é requisitado demais. E eu vou falar para você, hein, o cachê dele é lá em cima, hein, cara. Opa! Merecido, porque ele é carismático, a imagem dele é, enfim, tem alguns momentos aí que ele atropela um pouquinho. Aí, mas ele é fera, viu, cara? Ele fica animado, hein, Zinho? Olha o gingado dele ali, Zinho. Você tem essa categoria também com a patroa, hein, Zinho?
Eu gosto de bailar, cara, eu gosto de dançar. Não, eu sei, por Mas isso que eu não. te perguntei. Eu gosto de dançar bastante, eu gosto de pegar a Simoninha e curtir bastante com ela, mas não nesse estado aí. Só É pra uma lembrar, pena. em termos de É uma cachê, pena. 32 também. eu não quero. Também. Foi. Jogou com Keegan. E aquela essas seleção, imagens cara. todas vão ser usadas num documentário que está sendo rodado por aquele mesmo diretor inglês que fez o documentário sobre a Amy Winehouse e sobre o Ayrton Senna. Ele tem um nome iraniano, eu não vou lembrar, Azif, alguma Da Copa, etc e tal. Atitudes como essa do Maradona devem ser corriqueiras na vida dele, cara. É que muitas vezes ele não tá no estádio de Copa do Mundo sendo filmado por 18 câmeras. Sim. É ruim, cara, pensar que um cara pode chegar nesse ponto. Cara, é uma porque- bomba relógio, né, mano? Pois Ele é uma cara, bomba pois relógio. é. Né? Infelizmente, cara, porque o Maradona, por tudo que ele representa, você para olhar os argentinos como o reverenciam. Na Argentina tem igreja aí que foi feita para ele, as pessoas vão para rezar pelo Maradona. Então, querendo ou não, cara, é um cara que é um símbolo dentro do Mas é por da isso, Argentina. mano, é por isso que ele é ídolo da Argentina. Então, ele é cara, muito mas- argentino, mas, ele é Fabinho, muito autodestrutivo, entendeu? ele tá a cara se do matando, argentino. cara, ele tá se Sim, matando. mas a Argentina é Mas assim. tem olha o tamanho do Maradona. Tem uma região da Itália que também tem essa mesma idolatria com o Maradona. E o Careca sabe bem do que eu tô falando. Careca, você tem saudade dessa dupla aí? A velocidade. A visão dele era fantástica, totalmente canhoto, fininho, com alegria e sempre alegre, hein? Sempre alegre. Mas, Careca, você conseguiu uma Oi. coisa raríssima, hein? Você conseguiu botar uma bola na cabeça do Maradona que tem minha altura. Você consagrou, o pessoal fala, o Maradona consagrou o Careca. Não, a gente acabou de mostrar uma assistência do Careca sensacional e o Maradona marcando de cabeça, Careca. Como é que você achou o Maradona ali, Careca? Então, mas nós fizemos aí, acho que outros gols aí de cabeça, mas legal que sempre o pessoal, quando eu cheguei, falou, nós vamos ter dificuldade da rivalidade. Eu falei, que rivalidade, cara, eu vou encher o cara de bola, vou sofrer foda, porque se ele fizer 3 gols por partida, ele vai me dar umas 4, 5 bolas gol. Eu vou lá, faço meus 2 e tô feliz da vida, vou embora. Olha lá, ó. E, enfim, e foi aí, ó, essa bola então, meu Deus do céu, que ele retribuiu ali, praticamente sem goleiro, sem nada. Era um cara que nós se divertimos muito juntos, viu? Foram 4 anos só, né, de Nápoles. Depois ele teve um probleminha lá de doping também, depois ele voltou, foi pra Sevilha, eu acabei ficando até 93. 93, depois eu fui pro futebol japonês. E essa bola aí, Você vê cara? aí a visão, a visão, esse foi o gol. Mais um gol ali batendo cruzado. Aí foi o início da pré-temporada nossa, que esse patrocinador foi o primeiro nosso lá. Foi lá. Esse aí é a mágica, né, que o pessoal fala, o Jordano do meu lado direito, que eu tinha o estilo mais ou menos do Reinaldo do Atlético. Fantástico, nós jogamos junto no primeiro ano. Jogador de muita qualidade, e aí é amizade pura aí.
sem interesse nenhum, realmente esse cara aí. Aí igual o Alemão, nosso querido Alemão. É muito bacana também. Alemão também. Na primeira fase de treinamento ele não chegava não, porque a gente corria, parecia cabrito, pô. A gente corria montanha, subia montanha, descia montanha. Ele só chegava no Mamão com Açúcar, que era nível do mar, e era só para as partidinhas curtinhas, para os campos curtos, né? E o que ele falava, hein, Aí, Careca, olha pra só. matar essa primeira parte do treino, hein? Qual era a explicação do Maradona? Ou já tinha algum acordo pra ele não participar da primeira parte desse treino? Não, o presidente da Conrado Fellaini escancarava a casa para ele, pô. Tinha contrato, ele só chegava uma semana depois, né? Que a gente fazia aquelas avaliações de 3 mil, 5 mil, 8 mil quilômetros, enfim, 8 quilômetros, desculpa. E aí tinha uns piques que a gente dava de 100, 150 metros que subia montanha mesmo. Eu falei, pô, será que os campos aqui são diferentes? Porque a gente joga no morro, cara. E ele só chegava na segunda etapa que era um mamãozinho com açúcar. Isso aí é que ano, hein, Careca? Esse ano do Napoli com o Maradona, essa foto é 87? Eu fui pra lá em a temporada 87 e 88. Essa já é uma outra temporada de 89, 90 que nós ganhamos. O segundo escudeto também, foi em 90, né? E a Copa UEFA também. E era já o goleiro ali, era o Juliano, já falecido. Eu vou botar uma fogueira aí, hein? Que mais ou menos nesse período aí, claro, essa foto é um pouquinho mais antiga, mas... Ó, se aquele time do Flamengo de 87 jogasse com esse Napoli aí do Careca e do Maradona, hein? Dava jogo, hein, Zinho? É, né? Assim, é porque o Maradona e o Careca nessa época eles estavam voando, né? Estavam no auge da E o carreira Alemão deles. também, hein? O Alemão também como volante. Mas o Alemão batia ali com o Andrade. O Zico podia bater com o Maradona. Apesar que tinha o Bebeto. Também, o Renato Gaúcho. Era jogo bom, jogo bom. Jorginho e Leonardo. Jogo de casa cheia. Eu corria pro Andrade, corria pros caras. Mas é bonito de ver, hein, Pascoal? O calcanhar do Maradona e Careca. Olha, é uma das principais duplas. do futebol mundial, né? Esse gol ele foi anulado, porque o árbitro deu impedimento no Careca. É? Deu. Não foi, Careca? Foi anulado. Olha lá, o Careca já tá na bronca lá. O Maradona? Olha, puxa, não me lembro. lá. Foi, exatamente. O cara deu impedimento no Careca. Na minha... O goleiro do Bayern era o Schumacher, não Na é? minha chegada... Era o Schumacher? Ó o Maradona. Até o Maradona ficou impressionado. Fez um gol de cabeça e o cruzamento na medida ali do Careca. E o zagueiro aí, Careca? Ele foi amigo, hein? Ali o zagueirão ajudou também, né? Uma para trás, né? Mas é legal que nós pegamos o primeiro ano que eu cheguei, que foi que o Napoli tinha acabado de ganhar o primeiro título, depois de 63 anos, e nós fomos para a Copa dos Campeões, né? Champions League. E naquela época era a eliminação direta, né? Nós cruzamos, são os campeões. Nós cruzamos logo direto com o Real Madrid, cara, com aquele grande Real Madrid, né? De Hugo Sanches e de Butragueño, Michel. O time era fantástico também. Nós perdemos lá, que eu não pude jogar, que eu tive uma contratura. Depois nós perdemos de 2-1 e empatamos em casa, né? Um gol do Frantini e um gol do Butragueño, 1-1, aí nós fomos eliminados. Mas tinha Salvatore Bagni também, que jogou na seleção italiana, De Napoli, que também jogou na seleção, Andrea Carnevale. O Ferrara não era o zagueiro, o Tiro Ferrara? Ferrara, o Tiro já era molecão ainda, né? O Tiro, tinha o Ferrari e tinha o Alessandro Reinica, né? Que era um canhoto, zagueiro canhoto. Eu peguei Fábio Cannavaro, que era sub-15 ainda do Napoli. Interessante. Que transformou um grande zagueiro com 1,76 m, 1,77 m. E até hoje eu cobro pelo menos uns 20%.
que ele poderia colocar na minha conta, porque ele me pegava todo dia após os treinamentos nossos e ele me pedia para me enfrentá-lo, né? Para ir driblando em cima dele. Esse menino cresceu e adquiriu uma técnica, né? Não era cara agressivo, antecipava, né? Praticamente as bolas, todos os lances, se tornou um grande zagueiro aí do mundo. Foi o melhor zagueiro do mundo. 2006. Na Copa. Foi. Melhor jogador do mundo, 2006. inclusive, 2006, quando a Itália... Ele trabalha na China, né? É isso aí. Olha, lances espetaculares realmente do Careca aí jogando ao lado do Maradona no Napoli. Mas a gente ficou devendo uma tela ainda. Vamos voltar a falar aqui do jogo de segunda-feira, oitavas de final, Copa do Mundo. Brasil e México. Já comparamos aqui desarmes, passes, tentativas de dribles. Agora, olha só esses números. E aí a gente vai notar como é que a seleção brasileira, que tem sido criticada, não criticada, mas muitos têm observado que a seleção é uma seleção que atua mais pela faixa esquerda. Olha os números ali, Pascoal. Exatamente por isso, né? No chutes pela esquerda, 13 contra 6 da seleção. E olha a diferença de chute pela direita do Brasil. 3 contra 7. A comparação do Brasil com o Brasil mesmo, ó. Direita e esquerda. Mas isso olha como é que o México é equilibrado, 7 pelo lado direito, 6 pelo lado esquerdo. E olha o Brasil, 13 do lado esquerdo e apenas 3 chutes pela direita. Eu acho que aí é que se cobra do William um pouco mais de participação na seleção brasileira, né? Porque o William pode jogar mais do que ele está jogando e o Fagner pode também aparecer um pouco mais na frente, muito embora eu acho que o Fagner tenha entrado com personalidade na seleção do Brasil e a gente não tem nem reparado que ele não jogava e não era titular da seleção brasileira. Ele entrou com personalidade na seleção brasileira. Mas acho que o tripé do lado direito, com o Paulinho, o Fagner e o William, esse tripé não é tão eficiente, porque do lado esquerdo tem um triplé que o tripé é sensacional. Marcelo de lateral, ou então o Felipe Luiz, que pode jogar, com o Felipe Coutinho e com o Neymar. Mas e aqui nesses dois está a grande diferença. Mas, Pascoal, eu acho que o William, claro, ele não está jogando bem, isso é nítido. Todo mundo que assiste os jogos da seleção brasileira tem notado isso. Mas o Paulinho é um cara que não está rendendo tanto quanto o Felipe Coutinho. Porque o Felipe Coutinho na esquerda, ele está aliviando muitas vezes aí, inclusive, a responsabilidade do Neymar. Ele está desafogando a responsabilidade do Neymar. Porque o Marcelo é um lateral que, por mais que não esteja jogando o que joga no Real Madrid também, mas é um cara que participa bastante do Paulinho jogo. não está com mais obrigações defensivas, mano? Tá, tanto que o Tite pediu para segurar ali do lado do Casemiro. Então, mas é que tá, Pascoal, o Paulinho, ele sempre teve como característica principal o fator surpresa. E ele mostrou isso daí no jogo contra a Sérvia, quando ele apareceu de surpresa e fez o primeiro gol. Agora, Pascoal, o Paulinho, nos 2 primeiros jogos do Brasil, ele estava muito abaixo, estava muito aquém. O Paulinho, se ele aparece um pouco mais, ele ajuda o William, tanto na articulação das jogadas, quanto na responsabilidade de dividir. Mas às vezes o cara entra em campo, isso o Zinho sabe bem do que eu vou falar, com obrigação de fazer um trabalho. E o Zinho tinha muitas obrigações na seleção brasileira. Então, o cara entra com obrigação. Quando der, ele vai fazer aquela arrancada, porque ele sabe jogar bola. Ele tem a condição de arrancar. Então, ele entra com muita obrigação. Eu preciso de você aqui, porque o Casemiro precisa fazer a proteção do lado esquerdo. Você não pode passar tanto. Quando passar, tem que ter a garantia de cobertura. Agora, a gente vai falar sobre isso, mano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma comparação bacana de 2 jogadores de meio campo, um titular e um reserva, que, olha, tá pedindo passagem, hein? E o Mano já falou aqui que o Paulinho não tá rendendo o que a gente esperava, e nós vamos discutir isso já já. Agora, coloca os números aí de novo, só pra gente trazer um outro dado interessante. Porque o Alisson é o 3º goleiro menos acionado nessa Copa do Mundo. Olha ali, ó, apenas 2 defesas em 3 jogos. E o Ochoa é o mais acionado, 17 defesas em 3 jogos. E o melhor zagueiro do México não vai jogar por conta de estar suspenso por cartão amarelo. É impressionante isso aí, Flávio. Você que é da posição? Os números do Alisson não me surpreendem. O Brasil jogou com 2 seleções que simplesmente não atacaram o Brasil. As 2 primeiras, né? A Suíça e a Costa Rica. Foram 2 seleções que abdicaram do jogo praticamente. Como o Irã fez com Portugal durante uma boa parte da partida, Marrocos também. Como quem fez isso com a Inglaterra, o Panamá. A Inglaterra teve alguma dificuldade. Perdão, o Panamá fez isso com a Bélgica no primeiro tempo do jogo, depois aí abriu a porteira, a Inglaterra goleou o Panamá. Houve vários jogos nessa primeira fase que algumas seleções simplesmente não jogaram. Foi a marca dessa primeira fase, da fase de grupos,
essa história de seleções muito fechadas, muito organizadas atrás, muito difíceis de serem E não sabia o que fazer quando tem a posse de bola. Mas que as grandonas estavam tendo dificuldades enormes de fazer gol, né? E aí não é o caso do México. O México é um time que joga mais aberto e por isso sofre bastante bombardeio também. O jogo contra a Alemanha, por exemplo, em algum momento foi um bombardeio em cima do Ochoa. E o jogo com a Suécia foi outro bombardeio. Então, isso explica por que o Ochoa... O Ochoa, aliás, talvez no jogo contra o Brasil na Copa de 2014 ele tenha feito tantas defesas quanto ele fez nesses 3 jogos até agora. Que ele fechou o gol, né, contra o Brasil. Então, o Brasil com a Sérvia, pela Sérvia, ele foi um pouquinho atacado, né, no começo do segundo tempo, principalmente. E aí o Alisson fez 2, mas o Alisson não fez nenhuma defesa difícil na Copa da Mas ele foi muito importante nas bolas alçadas na área. Ele saiu muito contra a Sérvia, porque... Vamos falar sobre isso? Vamos dar uma paradinha? A gente vai falar sobre isso aqui. Lembrou bem o Sormani, hein? E olha, isso é uma crítica que a gente pode colecionar em Copas passadas, né? E o Alisson foi bem realmente na bola aérea. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar mais sobre esse confronto aí, Brasil e México, oitavas de final. Você vai ver aqui no Fox Sports, segunda-feira, 11 da manhã. Vamos lá, imagens da Rússia. A gente já volta.